Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E Guerra, vamos estudar hoje? Hoje falar nós temos aqui uma coisa pequenininha. Que dá uma mordidinha. Em compensação, a fincadinha dói, viu? Hoje nós vamos aprender com a formiga. Aí, tô falando. Tá vendo? Dá uma mordidinha que dói pra caramba. Dói, Pequena, mas possante, né? Nós temos em Provérbios 6, de 6 a 8, que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Tremendo, né? Você quer fazer a diferença? Então preste atenção. A metáfora da formiga é surpreendente. Ver que um dos menores seres criados por Deus pode se tornar um dos maiores exemplos para nós. Olha que benção. As lições que a formiga nos ensina podem ser resumidas desta forma. Então, antes da gente colocar a forma, nós vamos nos informar. É a forma ou é a forma? Ou fórmula. Ou fórmula. Isso. Como nós falamos recentemente sobre a preguiça, né? Hoje nós vamos falar sobre a formiga. Né? E isso é muito bom e importante para nós. Nós já queremos deixar aí o nosso canal de comunicação, né? Que é o nosso WhatsApp, para você poder interagir conosco. Né, o 31 98402 9756. Então você pode participar digitando, não é, a sua mensagem. A gente sempre gosta de enfatizar e lembrar você, não tente ligar porque não tem como atender, ou mesmo enviar mensagens de voz também, tá? Precisa ser digitado. Se é um pedido de oração, se é uma contribuição a respeito do tema que nós estamos abordando. Nós sempre temos muitos pastores, colegas, né? E eles gostam de interagir, né? É muito bem-vindo a sua participação, né? Ou algum outro tema, algum assunto, ou de repente uma situação que você esteja vivendo. Se você quer enviar, então envia para a gente vai tentar, dentro do possível, a gente assim ler mais participações possíveis durante o horário do programa, né? Para que você possa ser contemplado. Se nós soubermos responder, a gente vai fazer isso, tá joia? Vamos lá então, Rogerinho. Olha, esse tema, como Guerra diz, incomoda, né? Incomoda. Então, a gente costuma dizer que um elefante incomoda muita gente. Eu ia falar agora. Mas uma formiga incomoda e incomoda muito mais. Não é? Porque o elefante você consegue ver e até prever. Mas uma formiga, na maioria das vezes, quando você vai perceber, já é quando ela já manifestou o seu poder, né? Eu lembro daquela história, né? Eu acho que você contou, não foi? Da formiga subiu em cima do elefante. Não é isso, não? É porque o elefante estava atravessando uma ponte, né? Ponte pensa que balançava, né? E a formiga estava em cima dele. Aí quando eles atravessaram, a formiga falou assim: nós balançamos a ponte. Tá certo. É muito poder nesse negócio. E por que formiga, não? e por que não? E por que não, Mas nós conhecemos, né, a história da formiga e a relação da formiga com a cigarra, que é uma fábula bem interessante. Mas o princípio estabelecido através da formiga, ou que Deus nos ensina através da formiga, é um princípio também extremamente importante e poderoso e com fundamentos na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela fala de uma maneira muito clara que nós devemos semear e semeando nós vamos colher. E aquilo que nós plantamos é aquilo que nós ceifaremos, né? Então, todo o tempo, a palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento para
o trabalho para a preparação para o futuro e os tempos que hão de vir. É muito interessante como Deus, nós já falamos isso há muito tempo atrás em um programa, a respeito da tribo de Isacar, que tinha o dom e a habilidade de discernir o tempo. A formiga é esse animalzinho que também tem essa habilidade de discernir o tempo. E isso é extremamente importante. Hoje, nós estamos vivendo numa situação onde o país, né, não vive os seus melhores momentos, nem político, nem muito menos economicamente. Mas nós temos uma convicção de que aquele que passou pelos momentos, né, onde a situação não era tão ruim, se prevenindo ou se estabelecendo uma boa base, ela hoje tem menos reflexos na sua vida com relação à situação em que o mundo está. Uma lição também interessante é a própria que Deus instruiu José no Egito. Então, a formiga, ela tem essa visão. Então, eu estou colocando isso porque, como Guerra falou, que nós temos muitas lições para aprender ou muitas coisas para aprender com a metáfora que Salomão usa em relação à formiga. Estou colocando exemplos e situações, tanto do nosso cotidiano como situações bíblicas, que se nós realmente ficássemos atentos ao comportamento e à maneira que a formiga age, né, ou a metáfora da formiga, o que ela pode nos ensinar, realmente nós podemos tirar lições muito valiosas e aprender, com certeza, com esse inseto tão pequeno, mas de uma excelência tamanha, né, para nos ensinar essa tão grande lição. Nós temos a participação que já é de Belo Horizonte. Coloca aqui, a irmã cita um provérbio 20:13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Né? Fique esperto e terá alimento de sobra. Paz do Senhor, pastores abençoados. Não é? Obrigado pela sua participação. Não é? Glória a Deus. Temos mais uma outra participação. Ok, aqui temos outros. Bom dia. Bom dia, aqui quem fala é Mona Lisa, Belo Horizonte. Assisto vocês todos os dias e gosto muito do programa. Cada dia aprendo mais com o que vocês falam. Obrigado. Gostaria de pedir oração para o meu pai, José Miguel, que está internado na clínica de recuperação, mas ele não tem forças para ficar lá. Ele está se recuperando do alcoolismo. Ele é muito depressivo, ficou muito mal depois que perdeu a mãe e a esposa. Ele tem esse vício do alcoolismo já tem muitos anos. E ele para por um tempo, mas depois volta, né? Mas com essa perda ele ficou pior. Nós vamos orar assim por ele, né? Se ele tivesse condições, né, físicas de poder ser ministrado, seria muito bom lá na Clínica da Alma. Mas é importante ele se recuperar plenamente para que a gente possa, né, dar um suporte, porque vai mexer nessas questões das feridas e muitas vezes isso pode despertar um desejo de voltar para o alcoolismo, né? Mas nós vamos orar aqui por ele, tá bem? No final do programa. Temos mais uma participação, a Paz Pastores, é o Ariel de Marília, São Paulo. Ótimo programa, gosto muito. Obrigado, viu, Ariel? Deus continue abençoando você e isso também possamos ser usados, né, na sua vida. DDD 84, é o Francisco lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está quebrando aqui, mas não. Que Jesus conduza este amor que salva e restaura os corações. Amém. Muito obrigado. Rogério, nós temos aqui atitude e iniciativa. As formigas não precisam de um líder que lhes digam para começar. Tem uma história interessante, até muitas vezes na área de... Quando eu estou atendendo as pessoas, eu uso essa ilustração. Não é porque um comandante de um exército
Ele estava numa guerra e ele temeu que ia perder a batalha. E ele abandonou ali o exército dele e entrou dentro do estábulo e assentou lá e ficou ali desanimado. E ele observou uma formiga que ela pegava uma folhinha e ela subia uma tábua e a folha caía, ela voltava, subia. E ele contou, ela subiu com essa folha mais de 400 vezes. E na última ela conseguiu levar a folhinha, passou em cima da tábua e entrou lá no local que ela queria levar a folhinha. Ele falou assim, peraí, essa formiguinha desse tamanhozinho conseguiu insistir e foi vitoriosa, eu posso ir ali e ser vitorioso como meu exército. Aí ele pegou, levantou, pegou a sua espada, foi, entrou na frente do exército, tomou conta ali e ganhou a batalha. Então, muitas vezes, uma formiguinha pode nos ensinar a ganhar a batalha, né? E ela ensinou esse homem. Verdade. Então, nós temos aqui, ela tem o quê? Atitude e iniciativa. As formigas não precisam de um líder, que tremendo, né? Que lhes digam para começar. Elas começam e fazem, não é? Que beleza, não é? E essa guerra tem sido uma guerra, né? Com É guerra mesmo. Literalmente. No meio das instituições. Sim. Ou nos lugares onde as pessoas ficam esperando uma voz de comando para fazer aquilo que elas sabem fazer e estão prontas para fazer e que precisa ser feito. Não é? Então, há três coisas. A pessoa sabe o que é para fazer, sabe fazer, não é? E aí fica esperando uma voz de comando. Alguém mandar fazer. Aí, por que não fez? Ah, não, porque ninguém mandou. Então, a formiga, ela não tem isso. Ela entende que há uma necessidade. E é interessante que quando a formiga ela toma a iniciativa, ela não pensa apenas em si. Ela pensa naquilo que precisa ser feito, independente de quem vai ser beneficiado ou não. Porque a vida da formiga não é uma vida muito longa. De repente, ela está fazendo alguma coisa que talvez ela nem vá se beneficiar daquilo. Mas há uma necessidade para a própria perpetuação do formigueiro, não é? Então, ela age com um senso de iniciativa e um senso comum muito forte, né? É a participação dela. Provavelmente a gente vai comentar isso depois, mas é muito interessante a gente ter essa visão. Nós, quando falamos no programa a respeito da preguiça, nós falamos que o compromisso do preguiçoso é com o ócio. A formiga é completamente diferente, não é? O compromisso dela é em fazer, não é? É o trabalho, independente de qual seja o resultado, não é? E é muito interessante porque você contou a historinha, né, que ela ia e voltava, ia e voltava. Se a gente chega e passa o dedo e tira o rastro, né, ela chega, continuando a trajetória dela, ela procura e acha de novo a continuidade daquele rastro. Isto é, a iniciativa e a continuidade. Isso é importante. Né? Eu vejo você, lembrando você falar isso, eu sempre lembro, né, das nossas reuniões com o pastor Márcio, conosco, os pastores, né, eles sempre falando isso, né, para que nós tenhamos a iniciativa. Não espere uma voz de comando dele ou de qualquer outro líder na igreja, né, mas que a iniciativa seja algo que flua com naturalidade nas nossas vidas, para não ficar esperando assim, alguém vai fazer ou ninguém fez, né? Aquela coisa de transferindo a responsabilidade. E muitas vezes são situações que a gente não vai aparecer, as pessoas não vão nos notar. E muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão procurando isso, né? Serem notadas, serem reconhecidas por aquilo que fazem. Né? Nós temos aqui a participação lá do Bruno, de Manaus. Ele diz, olha, programa abençoado é o meu devocional diário. Amém, Bruno? Que o Senhor continue ministrando o seu coração e possamos ser esses canais
né, de bênção na sua vida. A paz, DDD 42, a paz, eu preciso pedir oração pela minha amiga que está com câncer. É uma senhora de 55 anos, muito boa pessoa, sempre ajuda quem precisa. Agora está de cama, creio em Deus na cura na vida dela. Orem por ela, obrigado. A pessoa não mandou aqui o nome dela, mas o Senhor sabe, né, quem é. Em nome de Jesus nós vamos orar sim aqui no final do programa, viu, querido? Temos mais uma participação. Olá, irmãos amados, eu sou o Vavá de Brasília, vivendo e aprendendo de tudo um pouco. Amém. Amém. Ligado na Rede Super, glória a Deus. Né? Que o Senhor possa também continuar te abençoando. Temos aqui a participação do DDD 33, interior aqui de Minas Gerais. Bom dia, amados pastores, assisto quase todos os dias a Clínica da Alma. Tem me feito viver uma vida com mais esperança, amém, apesar de tantas lutas. Tenho sofrido muitas dores em minha alma, sou divorciada há 4 anos, foram 18 anos de muito sofrimento. Com 1 ano de casado, descobri que meu ex-marido tinha práticas homossexuais. Mesmo sabendo, lutei muito de joelhos no chão, mediante muitas lágrimas e clamores, para que Deus transformasse a vida dele. Mas, infelizmente, ele não quis. Fiz de tudo o que uma mulher sábia pudesse fazer para salvar meu casamento. Mas chegou um momento que estava quase morta e não consegui mais e acabei divorciando. Hoje ele está com outro homem e eu tentando seguir a minha vida, mas parece que não estou conseguindo erguer a minha vida sentimental. Quero começar uma nova vida, mas estou com dificuldades para começar de novo. Me ajuda, por favor. Essa questão, nesse recomeço, Rogério, tem, na minha opinião, 2 situações que precisam serem trabalhadas por você, minha irmã. A primeira delas é com relação à própria perda, né? Porque foi um tempo em que você realmente sentiu que perdeu por causa do próprio divórcio. Todo divórcio, toda separação, ela é uma relação de perda, sim, e é assim que a gente precisa entender isso emocionalmente. Há uma necessidade de mudança de estilo de vida, de mudanças de comportamento, e tudo isso gera situações emocionais e causam perdas. Então, ela é uma perda, precisa ser vivenciada. Uma outra questão é quando você coloca que fez tudo que uma mulher sábia poderia ter feito. Isto é quando você entrou em um desgaste, em uma relação que te desgastou a ponto de você colocar que estava como morrendo, que estava morta. Então, houve um desgaste muito grande e esse desgaste você não viu o resultado dele. E isso muitas vezes é frustrante e há uma dificuldade e você realmente precisa se reanimar no Senhor e se reanimar nos próprios conceitos e princípios que te sustentaram até aqui. Por quê? Você vai ter que reviver outras experiências, mas com uma expectativa não de que aquilo não vai resolver, porque esse é um sentimento que você pode estar trazendo dentro de você. Eu fiz tudo e não resolveu em nada, né? Então, olha, Deus te deu, com certeza, um aprendizado nesses 18 anos de relacionamento. Então, curando a sua alma, Deus pode usar todo esse aprendizado nesses 18 anos de relacionamento e de sabedoria que você foi desenvolvendo e de conhecimento de você mesmo, até entender qual era o seu limite diante de uma situação que você sabia que ela não ia mudar, né? Mas tomou a posição que deveria tomar. Usar tudo isso, né, como uma base de sustentação para uma vida emocional e até mesmo afetiva e sentimental
renovada, com certeza. Né? Temos a participação aqui de DDD 33, lá de segundo o nosso telespectador. Boa tarde a todos, da Rede Super, meu nome é Reginaldo, moro perto de Governador Valadares, Minas Gerais. Essa terra é boa. Você tem um pezinho lá, não tem não? Eu tenho, os dois. Mana leite e sol. Os dois. Sol e calor, né? Sangue do cordeiro. Ei, Rogerinho também. Costuma dar Rogerinho nessa terra. Ei, região caliente, que nem diz os nossos irmãos. Bom dia, meu nome é Liliane Correia de Belo Horizonte. Peço oração por mim e toda a minha família. Nós vamos orar, viu, querido? DDD 84, o Francisco lá de Mossoró, que já... É por isso que eu acho a importância das células, que são essas formigas eficientes e ajuda aos nossos jovens. É verdade, né? A célula é chave nesse processo, né? É o trabalho de formiguinha, não é? É a igreja pequenininha que funciona dentro da casa ou qualquer outro ambiente onde se reúne, e ali pode se importar individualmente, né? Socorrer. E muitas vezes a igreja, né? Muitas vezes a gente fala a igreja, não fica sabendo do que está acontecendo ali, mas com certeza é um trabalho, não é assim, diminuto, mas na realidade está construindo um grande reino, né? Que é o reino do nosso Senhor. Glória a Deus. Deixa eu avançar aqui, Guerra, que nós temos mais. Bom dia, meu nome me chamo Marcelo, resido numa cidade que se chama Coroaci, eu conheço, na qual odeio a cidade, as pessoas, tudo. Queria voltar para minha cidade, mas minha companheira, que se chama Joana, não quer sair daqui. Temos um filho pequeno, de 2 anos de idade. O que devo fazer? Largar a minha companheira e seguir sozinho? Me ajudem, por amor de Deus. Amar a cidade, orar para Deus colocar amor, essa não é atitude. Largar a companheira porque não gosta da cidade. Ora para Deus colocar amor no seu coração pela cidade. Não é? Procura algo, aí deve ter algo de bom nessa cidade, aí sempre tem alguma coisa. Né, mas através da oração, né? Aí vai orando, Senhor, põe amor no meu coração pela cidade e tudo. Você não vai ter uma atitude drástica dessa por causa de um sentimento por uma cidade. Né? E vai orando também que futuramente Deus pode tocar no coração de sua esposa e ela voltar também. Mas agora o Senhor, eu creio que Ele quer que você tire esse sentimento do seu coração, que não é bom. A palavra de Deus nos orienta a orar pela paz da cidade. Sim. Para que sejamos prósperos nela. É verdade. Né? Então, comece a orar pela paz da cidade, que aí você vai se sentir próspero nela. Próspero significa sem necessidade. Então, suprirá as suas necessidades dentro dessa cidade. Né? Então, e outra coisa, o mais importante, né, para a nossa saúde emocional é deixar a nossa cabeça aonde estão os nossos pés. Não adianta você estar com os pés em uma cidade e a cabeça no outro, porque assim o seu corpo fica dividido. Então, coloque a cabeça aonde estão os seus pés e você vai começar a ver coisas que até então você não tinha visto. Vamos lá, né? 10 formiguinhas mordendo junto dá o quê? Uau. Formigamento. Eu achei que você ia falar que era um calombo. Vai dar um calombão daqui. Dá formigamento. Natureza. Essa foi para quebrar o gelo lá da região de Valadares. Lá para quebrar o gelo lá. Coitado das formigas. Nós vamos falar agora sobre natureza e integridade. Né? Elas trabalham fielmente e não precisam de uma pressão externa que lhes faça continuar a fazer o que é certo. Isso é um exemplo para nós tremendo. Né? Dentro do seu trabalho, dentro de onde você estiver, para você não necessitar de pressão externa, de ninguém te pressionar, é você usar realmente sua natureza, não pecaminosa, mas a natureza de Cristo em você, e ser íntegro.
Isso aí já é o bastante para você não necessitar de pressão. E elas não precisam de pressão, porque elas trabalham a natureza e a integridade. A palavra de Deus nos orienta de uma maneira muito clara que nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, essa tem que ser a nossa motivação. E agindo assim, nós vamos agir como as formigas agem, com integridade e agir com boa vontade. Então, quando eu não estou dependendo de uma pressão externa, né? Agindo até mesmo por causa de um medo ou de um acontecimento que venha me prejudicar, isso vai trazer em mim uma alegria maior no fazer. Não é? Se eu faço, por exemplo, com medo de perder o emprego, eu perco o prazer da realização, porque a minha motivação está em não perder, em vez de estar no fazer, construir, realizar e ter. Olha como faz diferença. Com certeza. Não é? Se eu tenho a minha motivação no fazer, no realizar, no ter, isso vai trazer muito mais compensação emocional para mim do que fazer para não perder. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.